Mas quem ainda tiver com problemas, né? Essas aulas agora sobre tratamento de erros, espero que ajude, né, a resolver. Se não, você me mande um e-mail, ainda tem tempo, né, até quarta-feira que vem para você entregar o trabalho, certo? O limite para data de entrega é dia 28, tá? Não tem tolerância para depois disso, até quarta-feira que vem. Eu coloquei dia 26 porque eu usei o mesmo modelo de uma outra turma que eu estou dando, tá? Que é segunda e quarta. Mas vocês, como é quarta e sexta, o último dia de vocês é quarta, tá? Dia 28, para entregar o trabalho. E não tem como passar disso, porque aí eu vou corrigir no dia 29, eu vou corrigir no dia 28, no máximo dia 29 já estou postando as notas de vocês, né? E aí vocês sabem se estão ok. Não sou eu que vou postar as notas, né? Mas de qualquer jeito, mas eu vou mandar a nota para vocês. Eu estou essa disciplina compartilhada, né? Não sei se eu vou postar, mas vai ter, não sei quando vai postar, mas eu vou mandar as notas para vocês saberem quem está de recuperação ou não. E aí, quem tiver de recuperação, a gente vai se ver na sexta ou então na segunda, né? Um dia fora de aula. Acho que no máximo vai tentar se unir na sexta. Se todo mundo tiver passado, sexta é só uma aula de encerramento, né? Certo? Mas se não, sexta vai ser a prova final. Certo? Essa é uma prova prática, né? Para quem ficou precisando nota, né? Quem não precisou, aí recebeu a nota, né? Ali estaria liberado. Mas eu mando um e-mail, né? Eu espero que fique olhando, né, os e-mails. Quinta-feira eu vou mandar um e-mail dizendo a sua situação, né? A situação da turma. Então, quarta tem que ser o data limite mesmo de entrega. Então, continuando aqui a questão de tratamento de erros, né? Ah, sim, e outra questão de tratamento de erros. Quando vocês mandarem algum erro, né, do programa que você está fazendo, você lembra, o programa não precisa ser complexo, só tem que atender aqueles requisitos que eu já listei, né? Ah, professor, mas eu não atendo de requisito 1, 2 e 3. Então quer dizer o quê? Que você não vai receber 10, né? Obviamente, você vai perder alguns pontos, né? Tente cumprir mais da metade, né? Pelo menos dos requisitos, para você tirar uma nota acima de 5, né? Se você quiser 7, mais de 70%, né? Dos requisitos, pelo menos. Mas é baseado na cumprimento daqueles requisitos que eu vou dar a nota de vocês. E quando for mandar erro, sim, é isso que eu estava falando, tire um screenshot do erro que você está tendo. Screenshot, né, no teclado, se você estiver usando notebook, tem a tecla aí print screen, né, em algum lugar, que é PRT-SCRN, quer dizer, eu não sei se é escrito do mesmo jeito para todo teclado, né, mas todo teclado tem uma teclinha do tipo assim, PRT-SCRN, né, no meu caso, meu teclado é assim que tá? Print screen, tá? Isso aqui quer dizer de print screen. É para tirar um screenshot, né? Você pode tirar um screenshot do computador, salvo no formato de imagem, ou então dá para até dar Ctrl+V direto no e-mail também, tá? Que ele já abre o e-mail, dá Ctrl+V no e-mail, que ele já coloca lá o screenshot do erro para eu poder ver qual é o erro e poder te ajudar, né? Se você tiver no celular e no tablet, aí no celular e tablet, celular Android também, todo celular, todo tablet também dá para tirar screenshot, tá? Da tela. Você tira o Android, é volume para baixo e o botão de desligar. Segura os dois, você vai ver que vai fazer um tchic. Aí tira a foto e salva lá nas suas fotos. Aí é a mesma coisa, né? Abre o e-mail, pega lá onde estão as suas fotos, vai ter uma pasta que ele vai criar, provavelmente chamada screenshots no seu celular. Aí você pega, lembra dessa pasta screenshots, está lá o screenshot que você captura da tela. Screenshot, né? Screenshot. Né? Tá assim. Normalmente é tudo junto que eles colocam até, tá? Aí você tira o screenshot da tela do seu celular do tablet, você me manda para poder lhe ajudar, tá? Ou então você consulta vê o vídeo dessa aula de hoje e de quarta, que eu vou postar. Não sei se já postei de quarta, acho que não, né? Mas eu vou postar ainda, no máximo nesse final de semana, você pode ver lá, né? O documento também, que eu já postei, esse documento, apesar de não estar atualizado, mas também já está postado, explicando como é que remove alguns dos erros, né? Certo? Ou então você manda para mim, consulta um colega, vai na internet, tem vários alternativos, tá? Todas são válidas. Eu quero que você tente remover o erro, né? O erro, os requisitos mais graves que tem ali, certo? O requisito mais grave é o seu programa não funcionar, o seu script, sua função não funcionar, né? Se ela não estiver funcionando, aí
Isso aí é muito grave, tá? É um dos pontos que tem lá. Do mais grave é esse, eu tentar executar a sua função e ela não fazer nada. Tem que pelo menos imprimir alguma coisa, tá? Olá, mundo, né? Tem que fazer alguma coisa assim para saber. Ah, ele sabe criar, ou ela sabe criar um programa, né? Um script, uma função. Tem que estar fazendo alguma coisa, pelo menos, né? Dentro do tema, né? Certo? Dentro do tema de preferência. Também se estiver fora do tema, também aí, né? É que nem os dois mais graves, né? Certo? O mais grave é estar fora do tema, ou então você fazer um script, uma função que não funciona, né? Esses são os dois pontos mais graves que tiraria mais nota de vocês. Os outros não é igualmente, tá? A distribuição de pontos. Eu estou dizendo para vocês, os mais graves são esses dois, tá? Enfim, aí continuando a aula, a gente discutiu, né, na quarta-feira, fizemos remoção de erros, né? Aí eu já coloquei aqui, né? Falamos do variável de função não encontrada, que é um erro de sintaxe, né? Depois falamos chamar de função declarada incompleta, também é um erro de sintaxe. Índice fora dos limites, erro de execução, tipos de dados, sobrescrita de valores, overflow e underflow. Os erros de lógica são os mais difíceis, né? Que eu falei, porque eles não produzem erro, nem warning visível, mas está errado o seu programa, independente disso. Aí vimos a estrutura try-catch, né, que tenta capturar erros, né. Aí falamos sobre a criação, vou falar, né, da criação de execuções. Você pode criar os seus próprios erros. Falamos de como criar seus próprios warnings. A gente parou bem aqui, não foi? Na questão das raízes dos polinômios. Que no warning você continua a execução da função, mas você dá um aviso, né? No caso do que o polinômio tem raízes complexas, né? Bom, aí falamos do assert, né? Certo? Só que quando você cria um warning, né? Ou um erro, né? Você tem que fazer esse if, né? Certo? Você tem que criar uma condição, né? Que aí, se essa condição aqui for verdadeira, você gera o erro, né? O assert, isso é quando você está criando seu próprio erro, tá? Que aqui, no caso, se essa função não recebeu nenhum argumento, ou se o polinômio recebeu um argumento, mas o argumento está vazio, ele diz que o polinômio não pode ser vazio, né? Porque isso aqui é uma função que calcula raízes, né? Que a gente viu na aula passada. Mas aí, isso aí você tem que criar o seu if, né? É meio chato, né? É meio chato, né? Mas tem um jeito mais. Já que isso aí é uma coisa que você sempre vai fazer, é um procedimento que você sempre vai fazer na hora que criar um erro, eles criaram uma função, obviamente, que já faz esse if de forma implicitamente, né? Que função é essa? É justamente o assert, tá? O assert, é uma função que recebe um argumento, né, para fazer o teste, para ver se o erro deve ser gerado ou não. E aí, se aquela condição não for cumprida, né, ele produz o erro, né, certo? É vamos dizer, um resumo, né, para ficar menor a sua estrutura, para você não ter que ficar desse jeito aqui grandão, né, com if, como a gente já fez anteriormente, enfim, acabei de mostrar, né? Para não ter que fazer um if, o assert serve exatamente para isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei uma variável x igual a 2, né? Aí eu faço o quê, ó? Assert, quer dizer que isso aqui vai dar verdade, né? Só quando x é menor do que 2. Se x for maior do que 2, ele vai gerar um erro e exibir essa mensagem aqui fora do intervalo, tá vendo? Sem precisar fazer um if. Quer dizer, lá internamente está sendo feito um if, certo? Mas é um if implícito, certo? É que nem o array fun, né? A gente não viu o array fun. O array fun ele não faz um for, ele não é uma estrutura de repetição implícita, né? Certo? O array fun, o cell fun, né? Que a gente já viu. Eles são estruturas de repetições implícitas. Não quer dizer que ele não tem uma estrutura de repetição lá dentro do array fun, do cell fun, que a gente já viu. Não, tem lá. Tem uma estrutura de repetição lá dentro. Mas então por que a gente usa essas funções array fun, cell fun e tal, que eu recomendei para vocês, ao invés de usar for, né? Quando sempre possível tem que usar elas. Porque se tiver todas as otimizações que o pessoal da computação sabe, né, para fazer em cima de for, while, etc.,
estão dentro do array fun, tá? Do array fun, do self-fun, etc. Então, se tiver qualquer otimização que possa ser feita nessas estruturas de repetição, o array fun, self-fun e tal já fazem, né? Para você não ter que fazer elas, né? Aqui, o assert é só mais uma questão para deixar menorzinho, né? Também para ser uma forma mais implícita, né? Para você deixar também de forma implícita, não ter que declarar uma estrutura de controle, você pode usar o comando assert, tá? Se bem que o assert é mais para geração de erro, né? Mas ainda assim, ele é uma forma implícita de estrutura de controle para geração de erro, né? Com uma finalidade específica. Então, se o assert, no caso aqui, se tiver um x maior do que 2, ele vai gerar um erro e vai exibir essa mensagem fora do intervalo, certo? Isso aqui é muito utilizado. Por que existe essa comando especial? É para você poder fazer testes de unidade, que a gente vai ver daqui a pouco, ainda nessa aula de hoje. Para não ter que fazer sempre vários ifs, você poder reduzir o tamanho do seu código, né? Então, assert aqui, no caso, ele viu que o x é maior do que 2, porque x é 2, né? É igual a 2, no caso aqui é falso. Aí ele gera um erro, ó, certo? Fora do intervalo, cálide, na coluna linhas, tal, sem o número 11, certo? Veja que o que ele diz, ó. Ele diz na linha 111, coluna 101, coluna 11, né? Porque isso aqui ele tá chamando de dentro da função do assert, né? Então, se a gente escrever edit assert, né, por exemplo, a gente pode ver o código fonte dela, né, ó, tá? E é bem grandinho, né, ó, o teste dele, certo? Então é quando ele falou que ele chamou disso lá a linha, né, onde é que tá dando erro, é por causa disso daqui, tá? Ele tá chamando essa função, o assert.m, aí lá dentro, né, lá dentro da função do arquivo assert.m, na linha 101, coluna 11, quer dizer que ele está onde? Vou ocultar. Uhum. 101. Pronto, foi bem aqui, né? Ó. 101, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bem aqui, né? Ó. Foi aqui que foi chamado o erro, né? Na função, tá? Só para vocês saberem, né, da onde é que está vindo o erro. Se vocês encontrarem um erro na sua função, pode ser que ele diga, né? Estou só mostrando isso porque pode ser, caso aconteça um erro no seu programa, que ele diga a linha e a coluna, né? Não necessariamente ele vai dizer, né? Mas no caso aqui ele está dizendo, quer dizer que foi essa linha aqui que gerou o erro, né? Que está chamando a função erro, né? Ó, implicitamente, como eu disse para vocês. Lá dentro tem, ó. Tá vendo? Tem um if lá dentro, como eu falei, e está chamando a função erro, ou seja, um assert é um if implícito, ok? Aí aqui outros exemplos, né, de uso do assert, ó. Assert is a, né? Is a quer dizer uma função, quer dizer é um, tá? Isso aqui é um verbo, né? Conjugação do verbo to be, que é um pronome. É um x, verificar se a variável é inteira, né? Aí se a variável não for inteira, né? A variável x não é inteira, né? Faz aquele erro de classe, né? Tá? Aí se eu crio um x que ele é inteiro 1 int 8, né? E tento essa função, aí não vai dar erro, né? Vai dar ok. Né? Mas aí se eu crio, né? Crio uma função inteira e x menor que 2, dá ok. Mas aí se eu crio uma função que não é inteira, né? Como esse x igual a 2, né? Tá fora do intervalo? Tá fora do intervalo. E se lembra que o tipo é double, né? O tipo default aqui que ele criou é double, não é inteiro. Tá, ele vai dar o erro, tá fora do intervalo, como eu falei. E faltou dizer esse erro aqui, né? Ó, que a variável não é inteira, né? Você lembra que o x, por default, quando a gente cria uma variável no Octave, ele é criada como double, certo? Se tiver na dúvida, o x ela é criada como double, né? Apesar de não ter parte fracionária, ainda assim é o tipo real, né? Double é equivalente ao tipo real.
Aí ele vê, x, ou seja, são dois testes que eu estou fazendo com x, né? Se ele é menor ou igual a 2 e se ele é inteiro, por alguma razão. Aí, no caso aqui, vai gerar dois erros, né? Se bem que aqui, na verdade, no seu código-fonte, né? Ele só ia gerar um dos dois, né? Dependendo. Ele não ia mostrar os dois, né? Como eu falei na aula passada, ele chama sempre o primeiro que acontecer, né? Se esse aqui acontecer primeiro, ele chama esse aqui não é executado, e se esse aqui tiver acontecendo, ele vai chamar esse. Se os dois estiverem acontecendo no seu programa, então ele vai chamar esse, quando você corrigir esse problema vai gerar um outro, né? Certo? É muito comum, às vezes, quando você corrige um erro no computador, aparece outros por causa disso, né? Que eu estava falando. Porque não é que o erro não existia, é só porque não deu tempo de ele ser chamado, né? Mas, enfim. Aí, uma questão que eu estava pensando, né? Como tratar o try-catch, né? Ou assert, eles servem para capturar erros de sintaxe e execução, né? E erros de lógica, né, professor? Como é que eu procuro por erros de lógica no meu programa? Faltou falar disso, né? Assim, de forma geral. Já que o try-catch serve para procurar erros de sintaxe e execução e o assert pode... Já viu como produzir warning, já viu como produzir erros, já viu que o try-catch encontra erros, né, no seu programa. Já vimos alguns erros mais comuns, tá certo. Agora, como é que eu procuro por erros de lógica, né, no meu programa, professor? Não tem nenhum jeito? Tem, tá? Para você poder criar erro, a técnica mais avançada que o pessoal tem para você poder procurar erros de lógica é usar logs, tá? Você deve ter ouvido falar de log, né, em algum momento da sua vida, que são registros rastreáveis, né? Basicamente é como se a gente estivesse gravando tudo que o programa faz, certo? Você grava passo a passo, né? Eu acho que se eu sei aonde é que pode estar dando um problema, eu posso observar só a parte do programa que eu acho que está dando problema, né? Se eu conseguir isolar. Mas nem sempre isso é fácil, tá? Dependendo da programação. Existe programação paralela, existe programação distribuída, que são outros paradigmas de programação, e nem sempre é fácil de localizar onde é que está dando erro, tá? Mesmo em caso de erro de sintaxe e execução, esse é mais comum. Nem sempre dá para localizar usando try-catch, né? E aí, mesmo no caso de erro de sintaxe e execução, às vezes não. Sintaxe até dá, mas de execução, às vezes, também não dá para pegar exatamente onde é que foi o erro, né? Se tiver uma programação distribuída, por exemplo. E aí, o que a gente faz? A gente cria um log, tá? Um log é um arquivozinho que registra tudo que foi feito no programa, passo a passo. Ou seja, ele pega o que está na RAM, certo? Ou parte do conteúdo da RAM, e joga para um arquivo, tá? Constantemente, certo? Porque aí você depois, observando o log, o registro, né? Como se fosse o screenshot, que eu falei exatamente no início da aula, certo? O log nada mais é que o screenshot da memória do programa, né? E aí depois você observando esse screenshot da memória do programa, você pode ter uma ideia melhor da onde é que ocorreu o programa. Se for um sistema distribuído, saber qual foi o computador que gerou o problema, né? Ou se for o seu programa, qual foi a função que deu erro, né? Em que momento que foi o erro? Ela você dá um trabalho, né? Você procurar o log, né? Procurar onde é que está o erro, blá, blá, blá. Mas pelo menos você tem um registro, né? Do que foi que aconteceu. Porque o computador executa muito rápido, né? As funções do computador, mesmo que seja lento, né? Ele executa milhões de um programa em execução. Possa ser lento, o computador está executando milhares de instruções por segundo, né? Bilhões de instruções, bilhões de instruções por segundo. Então, você tem que registrar aquilo para poder visualizar, né, o que está acontecendo, e o ser humano a gente não poderia acompanhar a velocidade do computador. E aí, como é que a gente faz isso? Aí, de maneira tradicional, tem vários comandos que vocês podem usar, né, mas de forma geral, é um comando que exiba o conteúdo da memória da tela. Que aí pode ser um disp, pode ser um printf, pode ser o imshow, pode até ser um plot, tá? É algum comando que pegue o conteúdo de uma variável, de uma função, e exiba, pode ser até russo também, certo? Um comando que pegue essa, por isso que é importante, aqueles comandos que a gente já viu até agora, e exiba na tela do computador ou jogue para um arquivo, certo? Para o caso de vocês, você não precisa se preocupar em manipulação de arquivo. Embora a gente já tenha visto como fazer manipulação de arquivo, a não ser que seu programa seja muito complexo, você precisa fazer isso, jogar para um arquivo.
Mas como a gente está fazendo programinhas pequenininhos, a gente pode só jogar para ser exibido na tela, que isso aí já ajuda, né? Já dá para entender o que está acontecendo. Mas se você quiser jogar para um arquivo, você salva, tá? No arquivo, olha lá nossa aula de manipulação de arquivos, dá um fopen, né? Cria um arquivinho e salva o texto lá dentro. Também pode, tá? Um fwrite, né? Mas, por exemplo, aquela nossa função, né, que eu usei como exemplo de erro de lógica, né, que cria uma sequência de Fibonacci, né, faz de conta que eu não sei onde é que está o erro, eu não sei como corrigir. E aí o que eu faço, então? Eu começo a colocar disp embaixo de cada linha do meu programa, tá? Por exemplo, aqui, eu criei a lista, né? Isso aqui pode ter gerado erro de lógica, eu não sei, né? Estou procurando pelo erro de lógica. Então, eu dou para exibir disp fibo, para ter certeza que a variável que eu criei realmente recebeu 0 e 1, tá? Isso vale a pena, tá? Mesmo você fala assim, pô, mas eu acabei de criar aqui, professor, fibo igual a 0 e 1, ainda assim eu tenho que fazer um disp de disp, tá? Porque às vezes pode ser que aconteça erro nessa função. Porque o que a gente está fazendo aqui? Ele vai tentar alocar memória para aquela variável, tá? Ele vai pedir para o sistema operacional, ei, sistema operacional, eu preciso criar uma variável, eu preciso de memória RAM, né? Quer dizer, ele vai primeiro pedir para a memória que o Octave tem, né, disponível para ele. E se o Octave não pedir, ele vai pedir para o sistema operacional. Esse processo pode dar erro, certo? Ou seja, qualquer comando do computador pode dar erro, qualquer etapa do seu programa pode dar erro. Como você não sabe aonde está, você está procurando, é bom você colocar disk, certo? Então, você coloca disk aqui embaixo. Coloca disk aqui, ó, nessa variável aqui, não estou criando uma variável do for, que vai de 3 a 10, coloquei de 3 a 10 em vez de 3 a 20, só para poder caber, tá, na nossa tela. Aí eu dou um dispi para ter certeza que essa variável está sendo incrementada, que está tudo ocorrendo normal aqui na repetição do for, né? Dou um dispi, você pode fazer até antes e depois, ó. Eu não vou fazer a principal operação de cálculo do Fibonacci, não é aqui nessa linha? Então, é essa variável aqui que vai receber, né, o resultado da operação. Então, eu posso imprimir o estado dessa variável antes e depois da operação, certo? Também, se você quiser. Antes e depois da operação, já que ela já foi criada, né? Aqui não faz sentido eu dar disp-fibo, senão vai gerar um erro, né? Certo? Porque fibo ainda não foi criada. Mas já que ela já foi criada, a partir do momento que a variável já foi criada, já posso colocar um disp. E aí que a partir de agora eu já posso também colocar um disp antes e depois, para saber o conteúdo antes e depois da memória, uma vez que a operação foi feita. Certo? E aí no final, né? Esse aqui já fazia parte do código-fonte, não foi o que eu acrescentei. O que eu acrescentei no código que tinha antes foi essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. 4 linhas, né? Para esse códigozinho pequeno, tá? Que aí se eu mando executar, né? Certo? O que a gente vê, ó? Isso aqui é essa variável inicial fibo01, né? Aí ele começa, ó, imprimindo o i, que é 3, né? Ó. Aí no início, o que ele fez? 01, né? Sei que aqui eu já peguei o exemplo corrigido, né? Deixa eu colocar aqui o exemplo com erro. Por que ele está indo para... Ele está pegando sempre o exemplo corrigido. Para cá. Ah, entendi. Ele está executando, está pulando a linha. Tudo bem. Certo? Então aqui eu adicionei esses comandos. Aí na hora de executar, né? Eu vejo o meu log, ó. Isso aqui foi um log do programa que gerou. Aí eu vejo, ó, na linha inicial, ele girou 0 em 1, aí atribuiu o i igual a 3, aí antes, no início, né, antes dessa operação aqui ser realizada, também continuava 0 em 1, então tá certo, né? Ela começou com 0 em 1, o vetor fibo começou com 0 em 1. Antes da primeira operação tá 0 em 1, então tá correto até aqui. Só que aí depois da operação, ó, eu vejo que continua 0 em 1. Quer dizer que a operação foi executada, mas não modificou meu vetor. Aí o i é acrescentado 4, ó, e eu vejo que não está mudando, ó, o vetor, tá vendo? 5, 6,
5, 6, né? Eu estou vendo que o I está sendo incrementado e não tá mudando o meu vetor. 6, 7, 8, né? 9 e 10, certo? E aqui é aquela última impressão do fibo que é feita, né? Certo? Então, só olhando o log, eu já consegui localizar. Ah, o erro está nessa linha, ó. Quer dizer que é essa linha aqui que está com problema, porque não está sendo incrementado, o meu vetor não está aumentando de tamanho conforme eu faço o cálculo do Fibonacci. Podia estar aqui no I, professor? Podia, tá? De repente eu poderia ter feito isso daqui, ó. Certo? Se você fez alguma coisa errada no I, que ele só é executado uma vez, de repente o Fibo estava até certo, né? Só que aí você vê, ué, o I não foi até 10. Ué, se o I só imprimiu 3, mas não era do 3 ao 10 que eu queria, se só imprimiu 3, então quer dizer que tem alguma coisa errada com o meu for, né? Certo? Podia estar o erro lá no for também. Podia também estar o erro na hora da criação da variável também, se tivesse sem memória, né? E aí você ia ver que o vetor ia retornar vazio, né? Aí você ia ver, então foi lá na hora da criação da variável que deu problema. Aí como é que se resolve? Esse aqui seria mais difícil de resolver, você teria que aumentar a quantidade de memória disponível para o Octave, né? Mas tem como resolver, né? Ou aumentar a prioridade dele também, na hora de execução do programa. Tá? Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Vocês provavelmente não vão precisar fazer isso não, tá? Mas, só para constar, né? Quando você aperta aqui, no caso, Ctrl-Shift-S, Ctrl-Shift-S, Windows Task Manager do Windows, né? Você pode aumentar a prioridade do seu programa, tá? Clicando aqui com o botão direito, ó, na parte de processos, tá? Não sei se aqui dá também. Dá não. Tem que ser aqui na parte de processos, tá? Que são os programas que estão em execução do seu computador, certo? Você pode pegar o seu programa, no caso aqui, cadê o Octave? Aqui, ó. O Octave GUI, tá? O Octave CLI é o que eu estou executando no Jupyter, tá? O Octave GUI é esse cara aqui. Posso chegar aqui no programa, o Octave GUI que está em execução, clicar com o botão direito, ó, e você pode aumentar a prioridade dele, tá vendo? Ó? Certo? Todo programa tem prioridade normal. Se você tiver algum problema de execução no seu programa, assim, não está tendo memória, ou ele está demorando muito para executar, uma tentativa de resolver isso, seja questão de memória ou de processamento do computador, é aumentar a afinidade dele, tá? Você pode aumentar para acima do normal, high ou real time, tá? Para forçar você está dizendo assim, o que a gente está dizendo aqui? Estou dizendo, sistema operacional, ó, presta atenção nesse meu programa. Esse meu programa aqui é o mais importante do que você, ou é um dos mais importantes que você deveria estar executando, e você não está dando memória para ele, ou então você não está dando muito tempo de CPU suficiente para ele, tá? Executa ele, pelo amor de Deus. É isso que está dizendo o sistema operacional, está dando uma dica, né, para ele, sutilmente, né? Tá? E você pode fazer isso, né? Ó, change priority, tem certeza que quer mudar a prioridade? Aí sim, né? Se ele quer, eu não posso fazer isso porque eu não estou no modo de administrador, tá? Para mudar para real time. Mas você pode mudar para, acho talvez, high, né? High ele deixou. Real time, acho que tem que estar como administrador para poder mudar para real time. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu já mudei a prioridade normal para high, né? Já disse assim, ó, dá mais atenção para o Octave, tá bom? Tudo que eu estiver executando lá no Octave, dê mais atenção, dê mais memória, dê mais tempo de CPU. Essa é a maneira mais fácil, né, de fazer o que eu acabei de falar, caso você tenha algum problema de memória ou de tempo de execução. Enfim, então você exibindo esses GIFs, fazendo esses GIFs, ou print, ou então imagem, pode ser também imagem show. Quando é que vai ser uma imagem show? Se você estiver fazendo algum desenho, né? Aí você, como tem várias etapas na produção de um desenho, você pode mostrar iterativamente o que está sendo desenhado na tela, para ter certeza que está sendo desenhado corretamente, né? Certo? Se for um som que você está gerando, você pode tocar partes do som incrementalmente para você ter certeza que está gerando o som corretamente, certo? Isso para qualquer programa se faz isso, tá? Aprendizagem de máquina, você pode imprimir gradualmente o gráfico gerado ou então o resultado para ver, você ter certeza que você está convergindo numa resposta, né?
para ver se o sistema é convergente, tá? Então, você pode fazer isso com qualquer programa, certo? É só você dar uma porção de disps ou prints, né? É meio brutamontes, tá? Isso, mas isso aqui é é a última alternativa, né? E que é usada, né, por todo programador para você procurar por erros, né? Erros pode ser não somente erros de lógica, né, mas erros de qualquer tipo, é você acompanhar a execução do seu programa passo a passo, né? E aí, normalmente, a gente grava isso num log para poder ver. E aí, eu identifiquei que o erro estava naquela linha, corrigi, né? E aí, quando eu executo de novo, aí eu vejo agora o processo normal, né, do programa. Olha, começou com 0 e 1 na primeira iteração. Fibo começou com 0 e 1, como eu disse, estava correto. Depois da operação, aumentou mais um, né, fez 0 mais 1 e acrescentou a nova posição. Aí o quarto começa, né, com o resultado anterior, né, que era 0,1, Fibo continuou com 0,1, quer dizer, não teve nenhum problema entre a transição do for, né. Aí incrementou agora o 2, né, ó, que foi 1 mais 1 igual a 2, né, ou seja, tá vendo que o vetor está crescendo, né, ó, a gente está vendo que o nosso vetor está crescendo gradualmente, ele está calculando para mim o Fibonacci, né. Então, opa, tá dando tudo certo, né, tá progredindo normal, tá dando certo, tá indo, né. Certo? Isso aqui que é iterativo. Iterativo quer dizer isso, tá? Passo a passo. Tá vendo? Passo a passo a execução do meu programa, né? Que no meu caso eu estou querendo gerar um vetor de Fibonacci, eu estou vendo passo a passo a criação do meu programa e eu sei que ele está progredindo agora na direção que eu quero, então tá tudo certo. E aí agora eu posso tirar, né? Aqueles discos para não ficar exibindo esse monte de número na tela, né? Só que você tem que saber o que você está imprimindo, né? Na tela. Então, não só simplesmente coloca uma porção de disp de uma vez, não. Primeiro coloca só um disp, aí veja o que acontece na tela, né? Aí ele coloca um segundo disp, veja o que acontece na tela, para você ter noção do que significa, né? Esse 7, o que é esse 8, o que é esse 9. Veja que não tem dizendo nada, né? Aqui. Se você quiser, você pode deixar fazer mais detalhado, né? Fazer assim, né? Colocar uma mensagenzinha aqui, né? Contador, né? Aí se você estiver usando texto, tá? Coloca a gente converter, nunt str, né? Para converter para texto, né? E aí, como isso aqui vai estar é um vetor de textos, né? Que eu estou concatenando duas coisas, dois textos, né? Então eu coloco assim, né? E aí na hora de imprimir, né? Aí já aparece ó, contador 3, contador 4, contador 5, né? A mesma coisa aqui para Fibo, tá? Você pode fazer vetor, né? Vetor Fibo. Aí nunt str, né? Tá? Que aí você vai estar analisando passo a passo o que está acontecendo, né? Ó, vetor Fibo 01, né? Vetor Fibo antes da operação. Aqui eu não coloquei os textinhos, né? Mas você pode colocar vetor Fibo depois da OP, né? Tá? Para você poder acompanhar passo a passo o que está sendo feito, tá? O Octave tem essa vantagem, né? Que se lembra que em geral, os comandos que funcionam para funcionam para matriz, né? Funcionam para qualquer variável, para vetor. Então a gente tem, ó, você estava falando, contador, né? Vetor fio antes da operação, vetor fio depois da operação, certo? Você pode colocar esses textozinhos se você quiser. Valor inicial de Fibo, né? Isso aqui é fazer, a gente está procurando por um erro, lógico, pode ser qualquer outro tipo de erro também, tá? Porque é num, porque é conversão de numeric, tá? De numerics, né? Que a gente falou que pode ser inteiro, real, certo? É valor inicial de Fibo, contador 3, vetor Fibo antes da UP, vetor Fibo depois da UP, né? Se você achou daquele jeito que estava antes confuso, tá? Você pode colocar um textozinho para auxiliar você para saber o que está sendo está sendo impresso na tela, né? Eu nem pensei nisso na hora que eu estava fazendo esse programa, mas talvez para vocês seja bom fazer assim, colocar um textozinho, né? Que aí vocês veem exatamente o que está sendo impresso na tela. Certo?
Aí outra prática também de procurar erros, além de criar logs, né? É a gente fazer testes de funções, tá? O teste de função é o teste de unidade, são uma série de casos de uso, certo? Que a gente espera para aquela nossa função. Eu quero que ela funcione com determinadas entradas ou que produza determinados resultados, e eu quero criar testes para aqueles determinados casos de uso da minha função, certo? É isso que a gente chama de teste de função ou teste de unidade. É você testar, você ter certeza. Não é que você. Para que serve isso? Não quer dizer que o seu programa não vai ter erros de lógica, tá? Só porque atendeu todos os testes de unidade, não quer dizer que o seu programa está isento de erros. Mas pelo menos você sabe que para determinados casos, né, para um subset de casos que você quer que o seu programa funcione, ele atende, né, ele produz o resultado desejado, né? Para ter essa certeza que a gente faz de teste de unidade. Não apenas isso, mas no futuro você pode pegar seu programa e atualizar, fazer uma coisa chamada refactoring na sua função. Você tendo um teste de unidade, depois de fazer a atualização no código que você queira na função, você pode repetir o teste de unidade só para ter certeza que a função continua produzindo os mesmos resultados de antes, certo? Então não é muito complicado, tá? Mas, por exemplo, eu não sei se já ouviram falar de Muller, né? Muller é um método de cálculo de raízes, né? Um pouquinho diferente de Bhaskara, tá? A função de Bhaskara, vocês todos já devem saber, que é aquela, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A, né? Muller, ele faz o seguinte, ele pega 2 vezes C, tá? Dividido por menos B, mais ou menos raiz de delta, tá? Essa é a fórmula de Muller para o cálculo de raiz do polinômio de segundo grau. Qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que se você tiver um polinômio de primeiro grau, né, Muller consegue calcular, tá? Bhaskara não consegue calcular. Se você tiver um sistema linear, né? Se tiver um polinômio de primeiro grau, Bhaskara não calcula, Muller calcula. Primeiro ou segundo grau, a fórmula dá certo. E dizem, né? Dependendo do caso, ele pode ser mais estável também numericamente que a fórmula de Bhaskara. Computacionalmente, certo? É bom para vocês saberem, né? Tem fórmulas que para o computador são consideradas mais estáveis. Muller é uma delas, tá? Que é considerado mais estável que a fórmula de Bhaskara para poder calcular raiz de polinômio de segundo grau. E aí, o que eu fiz? Tá, eu criei essa função aqui de Muller, né? Similar àquela que a gente fez de Bhaskara, tá? Então, tem aqui x1, x2. Muller recebe os 3 coeficientes A, B e C do polinômio, né? Calcula delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Só a formulazinha que é um pouquinho diferente, né? 2 vezes C dividido por menos B menos SQR de delta. Tá, professor, você não colocou aqui né? Não coloquei entre parênteses 2 vezes C. Não tem problema, tá? Porque nesse caso, mesmo que ele só divida C por esse cara, o 2 não é recíproco, né? Então não tem como ele confundir o 2 como sendo recíproco. Ele vai multiplicar o 2 pelo resultado. Não tem, nesse caso aqui, não vai dar problema. E aí o que eu fiz? Eu criei, isso aqui é só um comando do Jupyter, tá? Então ignore. Para você poder fazer um teste, né? Um teste de unidade, você vai usar essa função, você vai usar esses comandos aqui, ó. Antes de começar a função, no seu arquivo .m, você vai colocar esse como se fosse um comentário, tá? Mas não é comentário, é o símbolo de porcentagem seguido de um símbolo de exclamação, certo? Você está fazendo isso aqui é um padrão do Octave, tá? No MATLAB é um pouquinho diferente fazer teste de função. Mas, enfim, não tem problema, né? O importante é que você saiba como funciona. Mas só para saber, né? Se você está querendo portar isso aqui no MATLAB, não. Teste de função lá é feito de maneira diferente. Como eu disse, a maioria das coisas do Octave no MATLAB são similares. Isso aqui é uma coisa é um dos processos que é diferente. Um dos poucos processos que é diferente. Então você coloca porcentagem, exclamação e coloca essa palavra teste, tá? Quer dizer que eu estou fazendo um teste de unidade que vai fazer o quê? Ó? Eu tenho calculando duas raízes, x1 e x2, quando Muller, né, chamando a função 0, 1, 2, com A igual a 0, 1 e 2. Eu sei que nesse caso aqui,
Aí para retornar pelo menos uma, vai dar um sistema linear, né? Uma função que vai ser o quê? X mais 2, né? Igual a zero, e é para retornar meio, né? É para retornar uma raiz, pelo menos, né? Não vai retornar duas raízes, mas vai retornar raiz. Se retornar infinito, né? Se retornar um número infinito aqui, quer dizer que deu problema, né? Certo? Porque eu sei que o B não é zero, né? Se por alguma razão o X vai retornar infinito, aí eu posso dizer, né, gerar um erro, né, que o primeiro e o segundo argumento não podem ser zero ao mesmo tempo. Na verdade, enfim, aconteceu algum problema, né, na hora do cálculo. O primeiro argumento e o segundo argumento, aqui não pode ser zero e aqui zero também, né? Eu estou dizendo que a mensagem que eu dei é que nem A e B não podem ser zero, né? Só um teste, né? Então era um if, né? Podia ter usado um assert aqui, poderia, tá? Também ter usado um assert aqui no caso, se você quiser, que ficaria menor, né? Mas eu sei qual é o resultado, né? E caso não dê o resultado que eu queira, eu posso gerar um erro, né? No caso aqui, eu poderia até colocar o mais correto, talvez. Eu faço o teste lá embaixo e faço outros, né? Deixa eu colocar se x1 é diferente de 2, né? Na verdade, vai dar raiz, é menos 2. Se x for diferente de menos 2, né? Certo? Aí digo que dá um erro aqui. O cálculo. Acho que eu estava tentando fazer um outro tipo de teste. O cálculo do polinômio linear está errado. Certo? Isso é um teste de unidade. Né? Eu sei qual é o resultado, né? É para dar 2. Né? Eu sei que nesse polinômio aqui era para dar menos 2 a raiz, né? Porque aqui vai ser x mais 2 igual a zero, né? Então a raiz é para estar em menos 2. Então, se for diferente de 2, ele vai gerar um erro, né? Outro teste, né? Ó, eu sei que o polinômio de x ao quadrado mais x mais 1 vai gerar raízes complexas, né? Certo? Isso aqui é para gerar duas raízes complexas. Então, se ou x1 ou x2 não for complexo, devido a algum erro de precisão, né? Se algum dos dois não for complexo, eu digo, raízes complexas não estão sendo calculadas corretamente, certo? Aí, esse aqui é o segundo teste, tá? Veja que você pode até ignorar isso aqui, tá? Esse é o mesmo código de antes, tá? O mesmo código que você colocaria numa função para fazer um if, para gerar um erro, para atribuir variáveis, certo? A única coisa diferente é que você começa um teste escrevendo essa palavra teste e você está colocando essa porcentagem em termo exclamação antes, tá? Mas isso aqui é um teste, ó, para verificar se as duas raízes são complexas, né? Que eu sei que um polinômio que gera as duas raízes complexas. Então, se alguma das duas não for complexa, está errado. E esse aqui é um teste para ver se o polinômio 0ax ao quadrado, bx ao quadrado mais c, se está gerando a raiz, está calculando a raiz completa corretamente, que eu sei que Müller calcula, né? Miller, não sei se a pronúncia está certa, não. Tá? Desculpa se eu estiver pronunciando errado. E aí, por fim, ainda faço mais um teste, né? Que é aqui no caso x1, x2, Müller 1, 2, 1. Eu sei que x1 e x2 tem que ser iguais, né? Nesse caso, que é x ao quadrado mais... Que é x, isso aqui é o polinômio x mais 1 ao quadrado, né? Ou é x menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, né? Então é para dar um polinômio que as duas raízes são iguais, né? Um polinômio de segundo grau, mas que as duas raízes são iguais. Se um x2 forem diferentes, vai dar um erro de precisão. Terceiro teste. Professor, essa função aí tem 5 variáveis, é? 3 de entrada e 2 de saída? Sim, tem 5 variáveis, né? 3 de entrada e 2 de saída, exatamente. Certo. Certo? O problema é que você trabalha para só 4, né? Ok? Então, esse aqui é um testezinho de unidade básico, né? Que faz 3 testes, basicamente, para ver se ele está conseguindo encontrar variáveis quando as duas são iguais, para ver se está gerando duas raízes. Poderia fazer mais, tá? A bateria de testes pode ser tão grande quanto você quiser. Mas eu fiz só 3 testezinhos para vocês. Aí eu executo, ó. Certo?
Mula é igual, aqui só para a gente ver, né, a execução, ó. Mula 012 dá -2 em if, né? Certo? Ou seja, aqueles testes ali não afetou nada, tá? Isso aqui não afeta em nada a execução do seu programa, certo? Ó, até mandei aqui executar, realmente dá -2 em if. Aí eu calculei por Bhaskara, ó. Se você tentar fazer aquela mesma forma de antes, que eu já mostrei para você de Bhaskara, o que vai dar? Vai dar inf, né? Bhaskara não consegue calcular quando o A do polinômio é zero, né? Aí, para testar a função, finalmente, o que é que eu faço? Ó? É só você chamar a função test_Müller, tá? Acho que dá para fazer assim. Certo? Para ficar mais no padrão que a gente está acostumado, né? Test_Müller. É só você chamar agora a função chamada teste do Octave, recebendo como argumento, né, o nome da nossa função que a gente está querendo testar. E aí ele vai executar os testes, né, aqui no 3, Alt 3, né? Quer dizer que deu tudo certo, né? Ele passou nos 3 testes. Certo? Se tivesse algum erro, algum dos testes que desse dado errado, ele ia dizer, erro, o segundo teste deu erro e ia me exibir aquela mensagem de erro, né? Eu não sei se a gente pode simular isso de alguma maneira. Sei lá. If, só para simular um erro, tá? If A igual a 0, vou dizer que x1 é igual a 0. Só para gerar o erro, né? Que vai gerar o teste errado, né? Já vou apagar isso aqui. Bem, aqui era para dar dado, deu errado. Ele não atualizou, né? Provavelmente. Não clear functions. Ué. Ele está chamando outro arquivo, né? A igual a 0. Será que o teste está dando errado, né? Espiar. Tá dando 0. Claro, né, Rafael? Depois ele é sobrescrito, né? Tem que colocar aqui no final da linha. Pronto, deu 0. Certo? Ó. Aí ele testou, ó, deu erro, né? Aí ele diz, ó, teste 012, o cálculo polinômio está errado, né? Ó, certo? Já diz teste fail. Ele mostra onde é que deu, qual foi o teste que ele fez, né? Tá? Ele mostra pra gente qual foi o teste que ele realizou e diz que o teste falhou, né? O cálculo do polinômio linear está errado, certo? Mas foi um erro que eu criei, né? De propósito, né? É só tirar essa linha aqui que corrige, né? Faz 3 ou 3, ok? A gente também pode criar um script, né? Tá? Se você quiser. Um script. O que é um script? Tá? A gente vai ver isso. Não sei se vai dar para ver hoje, essa aula talvez dê. Mas o que é um script? O que é um arquivo de script? O arquivo de script no Octave é exatamente esse mesmo arquivo de função que vocês criaram até agora, só que ele não tem aquele cabeçalho function, tá? A primeira linha não é um cabeçalho function, né? Ou não é um teste, né? Porque antes do function, que a gente acabou de ver no Octave, pode vir o teste de unidade, né? Mas se não for o teste de unidade, não tiver o cabeçalho function, a primeira linha vai ser simplesmente qualquer comando que você executaria na linha do Octave, no workspace base. Certo? Você finge, você cria um arquivo .m, que aí pode ser qualquer nome, tá? No caso aqui eu criei um arquivo chamado test_Müller, que é só para testar.
a nossa função de Müller, né? Certo? E eu estou fingindo que eu estou no Workspace Base, ó. Certo? X1, X2, Müller 012, né? Aí eu faço aquele mesmo, deixa eu colocar o mesmo teste. É porque eu modifiquei, né? Aqui. Tá? Então, eu vou pegar esse mesmo if aqui, em vez de usar o if, eu vou usar o assert, né? Que a gente viu na aula de hoje. Assert, quando é verdadeiro, né? Isso aqui é para dar x1 igual a 2. Tem que tomar cuidado que o assert é o contrário do if, tá? Do erro que você espera. Quando x não for diferente, quando x for diferente de 2, é que vai gerar esse erro, tá? Esse teste que eu estou acabando de fazer. Então, você coloca o assert é sempre o verdadeiro, né? Quando isso aqui está verdadeiro, quer dizer que não tem problema no seu programa, né? Quando isso aqui for falso, aí vai gerar o erro. O único cuidado quando você for usar assert é esse. Certo? Então, quando x1 for diferente de 2, para esse cálculo aqui 0, 1, 2, né? Ele vai dizer o cálculo não linear está errado, né? Aí depois, aquele mesmo teste que eu fiz antes, tá? Se as duas raízes forem complexas, se uma das raízes não for complexas, as raízes não estão sendo calculadas corretamente. E aqui no teste 1, 2, 1, se x1 for diferente de x2, vai dar um erro de precisão. Quando x1 é igual a x2, quer dizer que dá certo, tá? Ele não gera nada. Então, eu criei um scriptzinho aqui que faz aquele mesmo teste de unidade, e é desse jeito que eu estou mostrando isso, porque é assim que o MATLAB faz, tá? Ele cria um arquivo separado só para fazer o teste de unidade. Não é na mesma função, embora você possa até colocar na mesma função se você quiser. Mas o mais correto, eu acho, é colocar um arquivinho separado, né? Teste Müller, né? E aí eu posso só chamar como se fosse uma função, certo? Eu posso chamar o nome do arquivo, né? Que seria o nome do nosso script, tá? Mesmo a gente usa o mesmo nome, é o mesmo nome do arquivo que eu criei, eu posso executar. Quando eu executar isso aqui, quer dizer o quê? Que ele está executando exatamente essas linhas daqui, tá? Por exemplo, aqui no final eu posso colocar um disp fim do teste, né? Disp início do teste de unidade, né? Por exemplo, algo assim. Só para ficar, não nem mostra nada, né? Seu estimador, será que está executando mesmo, né? Certo? Início, teste de unidade, fim do teste, certo? Ele está só executando essas linhas, linha a linha, né? Os testes, para ver se está tudo ok, tá? Ou, né, outra maneira de mandar rodar um script é através desse comando run, tá? Run, abre parênteses, coloca exatamente como a gente fez lá com o teste, run Miller, e assim. Aí, professor, mas eu vi você fazendo, né, algumas vezes, embora ninguém tenha falado isso até agora, você fez algumas vezes desse jeito aqui, né? Ó, e funciona também, né? Por que funciona fazer desse jeito, professor? É porque no Octave e no MATLAB, ele permite que você... Não quer dizer que isso aqui seja uma variável, não, tá? Isso aqui é uma variável, não é isso. É que eu falei que variáveis não tem parênteses, né? Mas nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? É porque isso aqui é uma maneira tradicional de chamada de funções no computador, em que eu estou chamando uma função, colocando espaço, e aí tudo depois que vem o nome da função, vem os argumentos dela, tá? Tudo que vem aqui em seguida são os argumentos dessa função, certo? Isso é uma maneira alternativa de chamada de função. Não quer dizer que isso aqui é uma variável, isso aqui é uma variável, não. Na verdade, isso aqui é uma função, e isso aqui é o parâmetro, o primeiro argumento dessa função. É a mesma coisa disso aqui, tá? É uma maneira de escrita diferente, tá? Você pode tanto chamar uma função desse jeito ou desse jeito que dá certo, tá? É porque, tradicionalmente, na computação era assim que você chamava funções, tá? Você colocava o nome do comando, né? Sei lá, notepad, né? Aí colocava espaço, aí colocava o primeiro argumento, espaço, segundo argumento, espaço, outro argumento e tal, tá?
Mas hoje em dia é mais comum você usar parênteses, tá? Mas o MATLAB e o Octave permite que você chame funções dessa maneira, para quem gosta da maneira tradicional, tá? Mas eu recomendo que você se acostume a fazer assim. A não ser que você, por algum motivo bizarro, prefira assim, tá? Desde que você sabe o que você está fazendo. Eu evitei mostrar isso aqui para vocês, para vocês não confundirem, tá? Eu prefiro que vocês continuem fazendo assim para vocês não confundirem que é variável, coisa do tipo. Mas se você quiser, só para você saber que existe, não está errado. E agora, para terminar, né, a última maneira de você procurar erros, né, que embora o try-catch já ajude bastante, né, a procurar erros de execução, tanto erros de sintaxe como erros de execução, às vezes ele não é o suficiente, tá? Às vezes não. E é o que a gente faz, a gente pode usar um debugger, tá? Aí o debugger do Octave também é diferente do debugger do MATLAB, tá? Mas eles têm... Os debuggers em si são muito parecidos um com o outro, tá? Eles funcionam na debug quer dizer inseto, né? E debug seria justamente retirar os insetos, retirar os problemas do computador. Diz a lenda, né? Reza a lenda que erros de computação ganharam esse nome de bug porque teve um programador, não sei quem foi, que estava procurando um erro no para vocês verem, né? Ó. Ele estava com um erro no programa dele, toda vez que ele tentava executar o programa dele, estava dando problema, né? E ele não estava conseguindo encontrar qual era o problema, né? De jeito nenhum. Ele foi abrir o computador e encontrou um inseto morto na região no banco de memória dele. E aí um inseto morto, né, lá dentro estava fechando um circuito, né, do banco de memória e não estava deixando que determinada região da memória fosse gravada, que o programa dele acessava, né, aquela região de memória, porque antigamente você tinha que essa que hoje em dia é transparente, né? Hoje em dia esse acesso de memória é transparente. Você diz, o sistema operacional me dá tanto de memória, aí o sistema operacional se vira, você nem precisa se preocupar com isso, né? Ele vê se tem memória, se tiver, ele disponibiliza para o seu programa, né? Antigamente não, tá? Antigamente você que tinha que você acessava diretamente as regiões de memória que você queria manipular, né? Era mais trabalhoso, né? Se eu quisesse gravar no frame buffer, eu tinha que saber exatamente qual era a posição na memória que tinha o frame buffer para poder escrever em cima dela. É lógico que você gerava problemas de segurança, enfim. Mas antigamente era assim. E esse cara teve esse problema, né? E ele foi abrir o computador irritado, foi abrir o computador dele para ver qual era o problema que tinha. Ele encontrou lá um inseto morto, né? Aí daí que surgiu esse termo de debug, né? Para retirar problemas do computador, né? Provavelmente depois de várias, talvez semanas ou meses quebrando a cabeça, ele olhando para o código dele, que estava tudo correto, e aí ele foi ver que era por causa de um inseto morto, né? Por isso que eu também falei hoje nessa aula, né? Para vocês verem quando lavar, né? Ou lavar, ou tentar abrir o seu computador, dar uma espanadinha, limpar, né? Porque poeira pode afetar, né? Os circuitos. Acúmulo de poeira lá dentro. Enfim, isso é a lenda, né? Não sei se é verdade, mas seja como for, acabou que ficou esse nome, né? A gente acaba chamando de quando tem um problema no computador ou num programa, script, seja o que for, de bug, tá? E a remoção desses erros de debug. E agora existe o debugger, né? Que é um programa que serve para procurar erros no computador. O debug ele serve mais claro, normalmente em linguagens compiladas, quem procura por erro de sintaxe é o compilador, e aí quando você quer procurar por erros de execução, você usa um debugger, né? Porque eu não falei que o try-catch não é toda linguagem que tem. Hoje em dia, né? Na verdade, todas as linguagens mais modernas têm try-catch e tem um sistema de teste de unidade, que foi o que eu já mostrei para você. Esses são os métodos mais modernos, né, para procurar erro. Mas o princípio, mesmo C, né, que é uma linguagem que não tem try-catch, não tem teste de unidade, o que ela usa? Um debugger, tá? O debugger ele permite você acompanhar passo a passo a execução do seu programa, certo? Diferentemente do log, né? É parecido, é a mesma ideia do log, só que você está com o programa em execução, você está acompanhando o programa em execução iterativamente, certo? Você não deixa o programa seguir em frente. Você para em um determinado momento
que pode ser sempre que uma determinada condição acontecer, ou chegar em determinada linha, e a partir daquele ponto de execução, você acompanha a execução do seu programa passo a passo, tá? É isso que o debugger permite fazer. Em vez de salvar no arquivo, imprimir na tela o resultado, não, eu não quero fazer isso. Eu quero acompanhar a execução do meu programa. Eu quero ver o que está acontecendo em tempo real com o meu programa. Eu não falei que acontece muito rápido, né, para a gente acompanhar? Realmente não dá para a gente acompanhar em tempo real, ao não ser que você use um debug, tá? Que aí no debug você pode criar uma coisa chamada de pontos de interrupção, que são breakpoints, tá? E aí lá no Octave, né, você pode clicar do lado de uma linha, talvez alguns de vocês já tenham feito isso sem querer, e aí cria esse pontinho vermelho, tá? Quando você cria esse pontinho vermelho do lado de uma linha lá no editor de texto, eu estou criando um breakpoint, tá? Estou dizendo, ó, pare nessa linha, tá? Toda vez que você executar, eu chamar a função Bhaskara, né? E chegar nessa linha, eu estou pedindo para o meu computador parar. Para a execução, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Ou você pode criar uma breakpoint condicional, tá? Que aí, em vez de ser a bolinha vermelha, vai ser uma bolinha laranja, tá? Essa questão de cor varia, tá? No MATLAB, por exemplo, é bolinha vermelha. Bolinha vermelha é ponto de interrupção e bolinha amarela é interrupção condicional. Aí depende do programa, tá? As cores não querem dizer nada, é só para diferenciar, né? Aqui é vermelho e laranja que usa, né? Também dá para fazer linha de comando, certo? Mas aqui eu estou criando um breakpoint condicional, que eu quero que o programa pare, por exemplo, nessa linha, mas não pare incondicionalmente, né? Pare só quando, de repente, se delta for zero, certo? Ou se delta for menor que 0, que 10 a elevado a menos 5, né? Porque a gente sabe que tem aquele erro de cálculo complexo, né? Então eu quero parar quando tiver uma raiz muito próxima de zero para ver o que está acontecendo no meu programa, né? Para ver se eu consigo tratar isso de alguma maneira, tá? Aí você criaria um breakpoint condicional. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui primeiro no Octave, antes de mostrar na linha de comando. Certo? Aqui é a nossa funçãozinha de Bhaskara, que a gente já tinha visto antes. Aí se eu quero inserir um breakpoint aqui, o que eu faço? Ó? Eu coloco ele aqui do lado, tá? Aparece esse pontozinho vermelho. Aliás, deixa primeiro. Se eu clicar de novo, né? Eu cliquei uma vez em série ponto vermelho, cliquei outra vez com o botão esquerdo do mouse e tiro o pontinho vermelho, tá? Tirei o breakpoint. Aqui, se eu chamar Bhaskara, né? Para vocês verem que está funcionando corretamente, né? Aliás, tem que ter duas raízes, né? X1, X2. Opa. Certo? Tá retornando as duas raízes corretamente, tá tudo ok, tá? Só que aí eu tô com uma dúvida, né? Qual é aquela que a gente viu, hein? Era 12, 140, 24, 144, né? Eu usei como exemplo, estava dando erro. Certo? Ele encontrou aqui. Opa, 244 não. 144, né? Que é 12 ao quadrado. Ixi, agora deu certo, hein? Tudo bem. Dessa vez deu certo. Vou colocar menos. Daí. Format long. Deu certo dessa vez, mas enfim. Eu queria. Deixa lá no caso então anterior. Está calculando a raiz, eu quero colocar um breakpoint, né? Aí eu coloquei aqui, né? Para parar nessa linha, né? Aí o que acontece? Ó, quando eu mandar agora executar Bhaskara, ó, veja o que aconteceu. Ele parou na linha 2, ó. Stop the Bhaskara em line 2, né? Do meu arquivo bhaskara.m, tá? Aí tem lá o delta, né? Eu posso agora ver, ó. Delta ainda não foi declarado, certo? Você tentar chamar delta, né? Eu parei na linha 2 antes dessa linha ser executada, tá? Mas eu posso observar A, B e C, ó. Tá vendo aqui, ó? No meu workspace, eu estou dentro do meu workspace da minha função, tá? Ó, tem lá as variáveis A, B e C, que eu passei que é 1, 1, 1, né? O valor delas, né? Ó. 1, 1, 1. Certo? Eu posso até, de repente,
É até bom colocar um valor diferente, né, para vocês verem. Vou chamar aqui 1, 2, 3, tá? Pronto, parou de novo. E aqui, ó, do lado, ó, tá vendo? Ó, A, 1, 2, 3, tá? Ou seja, eu estou vendo o conteúdo da memória, né? E eu posso fazer modificações se eu quiser, tá? Também eu posso dizer A igual a 4, tá? Aí eu estou modificando. Veja o que eu estou fazendo, ó. Eu estou dentro do workspace da função e estou modificando o valor de A dinamicamente, ó. Tá? Mudei o valor dele para 4. E de repente eu vi que 1 ia dar 0, né? 1 estava dando errado, era para ser 4, né? Eu posso corrigir o meu programa na hora de execução, né? E aí o que eu faço para continuar a execução do programa? Você pode digitar dbstep, tá? Que vai avançar. A gente está no modo de debug, né? dbstep. Ou você pode vir aqui no editor, ó, e também tem aqui o comando de step, ó, certo? Step in, step out. O que quer dizer isso? Continue quer dizer que vai executar a continuar, vocês devem ter visto, né? Esses caras aqui, ó, são para controlar a execução do debugger, tá? Quando você insere o vermelho, você entra no modo debug, aí esses caras agora que vocês já tinham visto antes, agora tem utilidade, tá? Isso aqui é para, acho que é para desativar e ativar um breakpoint, se você quiser. Outra maneira de inserir um breakpoint na linha que você está, no caso a gente está na linha 3. Veja que a setinha, ó, no meu DB Step, ela tinha parado em 2, né? Agora está em 3, ó. Se eu der um DB Step, essa setinha, que sempre indica qual é a linha do programa que eu estou, ela vai avançar para 4, certo? E aí eu posso colocar aqui Next, ó, Step, né, na verdade. Tá vendo? Ele já quer dizer que ele já executou essa linha x1, blá, 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 e agora ele está na linha x2 igual a blá, 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 tá? Estou na linha 4, já estou quase terminando a execução da minha função. Certo. Tem esse step, para que é esse step in, professor? É porque dentro da sua função, nesse caso aqui não, tá? Mas eu posso ter uma função que entra dentro de outra função e de repente minha básica está falando daquela num.str, né? num.str, ou está chamando uma outra função local minha. E aí como é que eu faço para entrar dentro do código dessa função, dessa outra função que eu estou chamando dentro de uma função? Já que dentro de uma função eu posso ter outras funções e eu posso fazer chamada a outras funções. Esse step in é justamente para você decidir se você quer entrar no código dessas outras funções ou não, tá? O step in ele vai entrar no código de outras funções. Se você não quer entrar no código de outras funções, só está analisando a sua função, a função corrente, onde você colocou o breakpoint, você só dê step, tá? Que aí ele vai, mesmo que tenha uma chamada de função, ele vai ignorar e vai pular para a próxima linha, tá? Agora, se você chegou numa linha que tem uma chamada de função e você der step in, aí você vai sair do código-fonte atual e vai entrar no código-fonte da outra função que você está chamando, tá? Para você ver se de repente o erro não está dentro de outra função. E aí você pode ficar entrando infinitamente, tá? Pode Aí, ficar aí, chamando funções. aí seria um outro arquivo M, né? Essa outra Seria, função. seria um outro arquivo M, ele vai abrir esse outro arquivo M e vai te mostrar, né? Onde está. Enfim. É porque seria muitos testes. Eu teria que fazer um documento muito grande, né? Para mostrar todos os casos de execução. Mas vocês podem ter. Eu vou ver se eu consigo fazer um exemplozinho bobo para a gente poder ver, colocar no documento depois, tá? Para vocês verem. Mas aí, quando você entraria no step in, ele entraria dentro da função. E o step out, professor? O step out é justamente se você quiser sair da função, né? Ah, eu já vi demais aqui. Essa função aqui está muito. Eu chamei o num.str, né? O num.str tem um código gigantesco lá. Aí chegou um determinado ponto, eu digo, não, acredito que está funcionando, né? O erro não está aqui. Você pode dar um step out, que aí ele vai sair e vai voltar para a função acima, né? Se você der step out várias vezes, você vai voltar para a sua função, né? Se você tiver entrado várias vezes em várias funções, você pode dar step out, step out, step out, até voltar no nível mais superior, tá? É para isso que serve step in, step out. E aí tem também, obviamente, a função db sair, né, do modo de debug, kit, né, que aí ele para, ó, certo? Parou de execução. E também tem os outros modos para voltar, para pular entre breakpoints, né? Se você quiser, ó. Previous breakpoint, next breakpoint, né? Se você tiver mais de um, né? Certo? Você pode, de repente, parou nesse, né? Deixa eu ver esse aqui, executa.
eu não sei se... Ó, Tem, mandei tem, um, exemplo. Ah, tem um explanador ali em cima no ponto. Explanador. continue isso aqui, tá dizendo? Não, Ah, ali. só pensa. Um explanador ali no ponto vermelho. Uma vassoura. É pra Ah, tirar sim, o. espanador, sim, é para limpar os breakpoints, ó. Se você clicar aqui, ó, ele apaga, tá vendo? Os breakpoints tudinho, ó. Se você tiver mais de um breakpoint, né, ó, de repente você colocou uma opção de breakpoint, né? Você quer apagar eles aqui, né? Ou então você pode ficar numa linha, né? E colocar um breakpoint aqui, aí colocar outra linha aqui, né? Aí depois para tirar, é só apertar aqui de novo, né? Ó. Mas a vassoura é para tipo assim, se você tiver muitos breakpoints e quiser apagar todos eles de uma vez, né? Tá? E ainda tem essa opção aqui, né? De você ir para o próximo breakpoint ou voltar, né? Ó. Certo? Então, você vir para o breakpoint ou para o próximo breakpoint. Ó. Você está vendo ali a marcação, né? A setinha não avançou o programa, tá? É só estar pulando entre os breakpoints. Aí se eu quisesse continuar para o próximo breakpoint, eu daria continue, tá? Opa, continue. Ele não parou no outro breakpoint. Né? Acho que é porque está chamando também sem variável, né? O problema daquele cara ali é que ele só chama, quando você chama aqui a execução, né? Isso aqui é mais para script, tá? Esse cara aqui. Ele roda se for um script, tudo bem. Mas aí se você rodar uma função, né? A função vai ser executada sem argumentos, né? A não ser que seja uma função sem argumentos, vai funcionar normal. Mas se tiver uma função dessa aqui que recebe 3 variáveis, já vai dar erro na primeira linha, né? Que A, B e C não existe, né? Se você mandar executar já direto daqui. Aí é bom você chamar por aqui, né? Que aí ele entra no modo debug, né? Aí tá lá. Aí se eu der continue, ele vai parar no próximo breakpoint, tá vendo? A setinha pulou, ó. Certo? Porque o seu código-fonte pode ser grande, né? Você pode até ter um for aqui, de repente, né? For igual a... Igual a... Será que dá para modificar? Vou testar agora. Vou modificar o código dinamicamente. Será que ele aceita? Aí não vai aceitar, né? Acho que não. Não aceitou. Deixa eu save. Professor, o for tem que estar dentro da função, né? Porque se tiver fora. Não, mas tá dentro da função, né? Não, eu sei, mas se tiver fora o for aí não executa, né? Não é para executar, que eu saiba. Não, mas pode testar. X igual a 1 a 10, até bom de testar. Pelo menos o MATLAB reclama, certo? Se você tiver alguma coisa fora, se você cria um arquivo de função, né? Esse aqui não é um arquivo de script, é um arquivo de função. Eu coloquei na primeira linha function, né? Se tiver alguma coisa fora, é para ele reclamar que está fora da função, que aquilo ali não vai ser executado. Sim. Aí vamos ver aqui. É até bom a gente testar. Mas eu queria colocar um breakpoint aqui. Sim, debugging save. Colocar um breakpoint aqui. Mandar executar. Que é legal ver isso aqui também, a execução de um for. Aí, next, next, next. Ele está criando ali ó, as variáveis, tá? Ó. Não, x, quando eu pulei para x1, né? Ó, delta, ele calculou delta para, né? Ficar 1, 2 e 3, que aí é b ao quadrado, 4 menos 4 vezes 3 vezes 1, dá menos 12, né? 4 menos 12 dá menos 8, tá correto, né? Aí calculou x1 e x2. Só que eu criei aqui um for só para a gente poder ver a execução do for, né? Ó. Eu vou step, ó. Ó a setinha aqui andando, né? Ó. Certo? Entrei no for, aí ele criou ó, i igual a 1, né? Aí step. Ele voltou, ó, i igual a 2. Ele vai ser executado 3 vezes, né? Ó. 10 vezes ali. Você está vendo aqui no cantinho, né? Aumentando, ó. 5, 6, né? Ó. 7, né? Você pode até acompanhar a execução do for, né? 9, 10, end, sair. Certo? Deixa eu tirar aqui os breakpoints.
e mandar executar. Ele executou, né? Ó. Não era para fazer isso, não. Mas isso é comportamento do Octave, né? Não é comportamento esperado, não. Fazer isso aqui. Isso aqui é para reclamar que não está dentro de uma função. Então, você tem dois tipos, né? Ou você cria um script, ou você cria uma função. Você colocar, misturar código-fonte com função, isso aí não é padrão. Isso pode dar problema depois, né? No futuro, aquela história não é comportamento recomendado pela comunidade do MATLAB. E dá erro, né? Inclusive, se tentar fazer isso no MATLAB, vai dar erro. Ele vai dizer que tem... Aliás, qualquer linguagem de programação, tá? Se você fizer isso em C, em Java, em Python, ele vai dizer que você está colocando coisa depois do código-fonte. Ele dá pelo menos um aviso. Se não dá erro, dá aviso. Quando você cria um arquivo de função, né? Que é o caso aqui, não é um arquivo de script. Certo? Isso aí é no modo... Ah, sim, eu nem mostrei o arquivo condicional, né? O caso condicional. O caso condicional, ela adiciona aqui um breakpoint, aí eu clico com o botão direito em cima da bolinha, tá? Com o botão direito em cima do meu breakpoint, ele vai colocar aqui, ó, db stop if, tá vendo? Aí eu posso clicar, aí abrir essa janelinha aqui, db stop if, e aqui eu posso colocar algum teste, né? De repente, o quê? Se A foi igual a 0, né? E B foi igual a 0, tá? Se os dois argumentos de entrada A e B foi igual a 0, eu quero que pare aqui no cálculo do delta, tá? Aí dou OK, aí cria aquele laranjinha, né? Certo? Aí agora, ó, só vai acontecer, só vai chamar... O que ele tá? Ah, não. Tá chamando não, ó. Eu pensei que tava... Aqui tinha o for aqui que eu esqueci de apagar. Será que ele tá chamando mesmo, hein? Não tá chamando, tá vendo, ó? Então tá certo o comportamento, ó. Tem um for aqui fora da função e não tá sendo chamado, ó. Ele não gerou erro, né? Não gerou erro nenhum, né? Mas ele não chamou, ele não executou esse código aqui fora da função, tá? Então tá correto. Desculpe, comunidade do Octave que esteja assistindo esse vídeo. Tá correto o comportamento. Certo? Ele só executou a função e não chamou o que está fora da função, né? Ou seja, né? Você quer que alguma coisa, se você criou o cabeçalho de função e quer que alguma coisa seja executada, tem que estar dentro do cabeçalho da função. E aí Bhaskara 1, 2, 3, né? Ó, não chama, não dá o db stop, mas aí se eu colocar 0, 0, né? Aí vai entrar no breakpoint, né? Ó, tá? Entrou debug, porque aí quer dizer que esse breakpoint foi acionado, né? E aí eu posso acompanhar de novo, né? A execução, ó. Delta não está criado, aí eu dou um next, né? Aí ele criou lá o delta, que vai ser 0. Aí o problema vai ser agora, né? Que aí dividir por 0 vai dar infinito, né? Aí se eu não quiser que dê 0, eu posso ir lá, né? E colocar, de repente, A igual a 1, né? Só para não dar 0, né? Modifiquei que o A seja igual a 1, né? Tá? A igual a 1. Que aí ele vai calcular agora a variável corretamente, né? A B, x1 e x2, que deu 0, né? x1 e x2 deu 0. Né? Então você pode, de repente, você pode tratar isso, né? Quando acontecer. Agora que eu vi qual era o erro que estava acontecendo, né? Que aí quando dá 0, deixa eu interromper aqui. Professor, eu não entendi não. É quando, por exemplo, assim, quando vai criar um script, dá a entender que toda vida quando for criar um script, né, tem que ir no editor e criar uma função para resolver um problema Como assim? ou algo do tipo. Não, eu não entendi essa diferença de script e função que o senhor disse. É que o script você não coloca esse cabeçalho aqui, ó. Não coloca esse cabeçalho. O script seria isso daqui, né? Ó. Aí tirou o cabeçalho, aí ela Aí deixa de ser. deixou de ser uma função. Agora isso aqui é um script. Ah, sim, certo. Só que aí você, como isso aqui é um script, né? Veja que, tipo, por exemplo, B, A e C são variáveis que não foram declaradas, né? Então, se eu tentar executar isso, o que vai acontecer? Ele vai dar erro, né? Porque ele vai dizer que Bhaskara, né, não
posso nem fazer isso aqui mais, ó, né? Que não é uma função, né? Ele já vai dizer, ó, invalid call to script, tá vendo? Que eu tentei chamar, passar parâmetros para um script, né? Ele já reclamou, né? Será que ele aceita fazer daquele jeito assim? Acho que também não, né? Invalid call to script, tá? Não pode passar parâmetros para o script, né? Mas aí quando eu mando executar, ele vai dar um erro, né? O meu chamei que ele vai dizer, porque o A está indefinido, né? Não somente o A, mas o B, o C. Acabou pela ordem de precedência, a primeira coisa que ele calculou, avaliou foi o A, né? Mas independente disso, né? Tá tudo errado. Aqui estaria, eu teria que dizer manualmente quem é o meu A, né? A igual a 1, né? B igual a 2, C igual a 3, porque agora isso aqui é um script, né? E aí, né? Ele calcularia, né? Se fizer Bhaskara, e aí para exibir o resultado teria que tirar esse ponto e vírgula, né? Ou então fazer um disp, talvez, para exibir as raízes, né? Tá? Ah, virou um script agora, ó. Essa é a diferença. É por isso que eu falei para vocês que manipulação de criação de programa, né? Eu não mudei aquela definição que eu já falei para vocês, não mudou, tá? Criação de programa, saber programar é saber criar função e variável, certo? É isso que você tem que saber fazer. O script é tipo uma maneira mais primitiva, né, de programação. Por isso que as pessoas até têm aqueles termos, já deve ter, talvez vocês vão ouvir falar, chamar de script kid, né? Que é tipo um termo que denigre o programador que faz só scripts, né? Porque scripts é uma coisa que você... É um documento de texto que você não está nem criando funções, né? Que é o básico da programação. Até para a questão de organização, né? De manutenção, é melhor você criar uma função do que criar um script, tá? É mais fácil de você manter, é mais fácil de entender o que você está fazendo, né? Porque você coloca o nome da função Bhaskara. Eu sei que eu estou calculando a raiz, eu sei quantos argumentos de entrada tem, né? Quantos argumentos de saída tem na minha função, ó. Só na primeira linha, eu já sei o nome, eu já sei quantos argumentos de entrada e quantos argumentos de saída tem, né? Além disso, ainda pode ter teste de unidade, além disso, né? Em cima disso pode ter teste de unidade, pode ter comentários explicando o que a função faz, né? Agora, script não exige nada disso, né? Não exige que diga quantas variáveis são de entrada, não exige que diga quantas variáveis tem de saída, não exige que você faça comentário, não exige nada. É tipo assim um método de programação força bruta, né? Só para produzir alguma coisa. Eu até uso, né? Como eu falei para vocês, não é que seja uma prática totalmente errada, né? Eu mesmo faço script de vez em quando, mas o correto é você se acostumar a trabalhar com funções e variáveis sempre. Né? Não tem motivo para você criar uma coisa diferente. E quando você está criando um programa, tudo que você está fazendo é criando uma função principal. Você vai ver aqui no Java, no C, no C++, em outras linguagens, até no Python, quando você trabalha com funções, você tem que criar uma chamada de função principal, certo? Que é a que vai controlar a execução de todo o seu programa. Né? Você está sempre trabalhando com funções variáveis. Se você não está trabalhando com funções variáveis, você está trabalhando com o quê? Script. Né? A script, em geral, quando você pega script na internet, vai te dar uma zona, né? Porque o cara justamente não, ele até sabe criar variável, mas ele dificilmente trabalha com funções. Né? Ele não cria funções, aí você não sabe quantos argumentos esse script recebe de entrada, você não sabe, né? Ele está fazendo o que no meio? É complicado de entender o que o cara está fazendo, você não sabe o que ele está querendo retornar. Eu posso até colocar um script depois para vocês verem, mas é difícil de pegar um script e entender o que o cara está fazendo. Mas programas em geral, é difícil você entender o que o cara está fazendo, né? A não ser que seja modularizado, né? Quando você está, que é uma das técnicas de programação, que é a que a gente está estudando aqui, que a gente aprendeu aqui, o paradigma que a gente aprendeu nesse curso foi programação modular, tá? Que é a criação de funções e variáveis. Outros paradigmas que existem é de programação paralela, né? De programação
orientado a objetos, né, de programação distribuída, são outros paradigmas de programação. Mas todos eles trabalham com função invariável, independente disso. Mas desse jeito aqui, que a gente está criando um arquivo com o nome de um arquivinho, que recebe só uma função lá dentro, isso é chamado de programação modular. E é uma maneira de organização do seu código-fonte, tá? Para depois você, mais tarde, pegar isso e entender o que você está fazendo, saber para que você criou aquela função. Se você não trabalha com nenhum desses paradigmas, o que você está fazendo? Você está fazendo script. A script, em geral, é uma zona. Tá? É lógico que você pode fazer um script, você, né, sabendo que tem que ser organizado, tá? Você pode fazer um scriptzinho bem organizadinho, tá? Se você quiser, e não ficar confuso para depois você entender. Mas quando você pega na internet, o mais comum é você encontrar scripts que são uma zona que você não entende o que o cara está fazendo, que variáveis que ele está usando, que funções que ele está chamando, você não tem a mínima ideia, tá? Então, por isso que eu não... Por isso que é uma das últimas coisas que eu estou mostrando para vocês, é como criar script, tá? Para vocês se acostumarem a criar funções, né? E classe, professor, se você for fazer orientação a objetos, você vai ver que uma classe é simplesmente um agrupamento de funções e variáveis, tá? Uma classe, você que é no paradigma de orientação a objetos, é só isso. É um agrupamento de funções e variáveis, tá? Mas, enfim, você sabendo fazer funções, vocês estão aprendendo maneira correta, né? Mais adequada de programar, que não vai dar dor de cabeça para vocês no futuro, que vocês vão saber o que vocês estão fazendo e vão poder modificar, melhorar o seu código depois, né? Que é a maneira que o MATLAB usa também, né? Certo? Embora tenha orientação a objetos, se vocês quiserem, né? Por algum motivo aprender no Octave, tem também. Pelo que eu li. Tá ok? Eu espero que tenha tirado a dúvida. E aí, como é que faria em linha de comando, né? Porque isso é no Bhaskara, é na GUI, né? Talvez alguns de vocês tenham usando o Octave em linha de comando, tenham usando Madonna, né? E aí, como é que eu faço no Madonna, professor? Você pode usar esse comando aqui, ó, dbstop, tá? dbstop Bhaskara 3 vai criar um breakpoint na linha 3 do seu arquivo.m, tá? Usando esse comandinho aqui. E aí, quando executar, eu não executei aqui no Jupyter, tá? Porque o método de debug no Jupyter, tudo bem, Cláudia, né? O método de debug pelo Jupyter é diferente, né? Cada programa tem o seu método de debug, né? E o Jupyter também tem um. Enfim, quando você chamar a Bhaskara 1, ele vai dar aquele mesma saída que a gente viu lá no Bhaskara, tá? No modo do GUI. Vai parar na linha 3, né? Aí você vai dar dbstep, tá? Em vez de clicar naquele pontãozinho, você vai digitar dbstep para ir para o próximo, tá? E aí vai poder avançar, vai poder mexer nas variáveis se você quiser, né? Só não é visual, né? Você só não vai ver a saída visual, mas dá para fazer do mesmo jeito, tá? Você vai saber que está no modo debug, porque você vai ver isso aqui escrito, tá? Em todo momento, a cada linha vai estar aparecendo lá, debug com a setinha. Você pode usar o comando dbstatus, tá? Que aí mostra todos os breakpoints que você tem no arquivo, né? dbstatus, aí mostra que eu tenho um breakpoint na linha 3. dbclear, limpa todos os breakpoints, que é exatamente, pode fazer esse dbclear Bhaskara, que vai limpar só os breakpoints da função Bhaskara. Você pode fazer dbclear geral, que vai apagar todos os breakpoints de qualquer função que você esteja usando, todas as funções que você esteja usando com breakpoint vai ser apagado. Aí, quando eu dou de novo dbstatus, mostra que não tem nenhum breakpoint. Se eu quiser fazer um breakpoint condicional, aí você coloca dbstop em Bhaskara, em nome da função, a linha, aí é um pouquinho mais complicado, eu sei, a linha de comando, né? dbstop em Bhaskara, linha 2, if, aí você coloca a condição, né? Aqui podia ser aquela mesma condição de antes, tá? A igual a 0 e b igual a 0, né? Que eu criei ali na linha de comando, tá? Mesma coisa. Coloca aqui a condição que você quiser, tá? Aqui é a linha, nome da função, linha que você quer que pare e a condição, tá? Esse é o formato aqui que você vai fazer para criar um breakpoint condicional, tá? Em linha de comando. E aí, quando executar, de novo, vai parar naquela linha, tá? E aí você pode ver outros comandos, né? Se você quiser. dbclear limpa. db, ó.
Se eu usar o autocompletar, ó, você vê, tem o continue, tá? Tem o down, list, quatro opções de comandos aqui. Next, stack, né? O step, stop, né? Para parar, tá? Isso aqui são os comandos que tem disponível na linha de comando, né? Que são esses mesmos aqui, tá? Eu acho que o dbin, eu acho que, se eu não me engano, é o dbdown, tá? O dbdown é que você vai entrar dentro de uma função. E aí deve ter o dbup, né? Talvez. É, o dbup, ó. Deve sair de fora de uma função, né? Se você tiver, em vez de fazer aquele step in, step out, né? Tem o dbdown e o dbup. Porque quando você vai executar um programa, ele cria uma pilha de chamadas, tá? De execução. Aí você está indo acima ou abaixo na pilha de chamadas. Enfim, isso aí é detalhe de programação. Mas aqui tem, se você colocar DB e apertar Tab para fazer o autocompletar, ele vai mostrar todos os comandos que tem, tá? Pra linha de comando. Mas quando você vai mexer com debugger, né? Eu recomendo que você, né? Tanto aqui no Octave também, você pode fazer a mesma coisa, DB. Isso aqui são os comandos de debugger, tá? Se você quiser fazer na mão, né, você pode usar eles. Com exceção desse DBL Quad, tá? Isso aqui é outra coisa. Mas DB down, DB clear, DB count, DB list, DB next, DB stack, DB steps, DB stops, DB stop, DB tag, DB up, DB where, tudo isso aqui é de debug, tá? Acho que só esse DBL aqui que é diferente, né? Eu tenho a impressão que ele é outra coisa. DBL, quad. Quad tá parecendo alguma coisa de quadratura, talvez. Pode integral, não sei. Não, é outra coisa aí, DBL Quad. Não tem a ver com debugger, tá? O DBL Quad, mas o resto tem, tá? E aí você pode dar, né? Help dbcont, né? Por exemplo. Tá? Aí ele explica, né? Ó. Leave command line debugging mode, tá? Debugging mode, que está no modo de remoção de erros, tá? E sai fora, né? Já você considerar o DB contínuo, ele pula, sai do breakpoint, continua até encontrar outro breakpoint ou terminar a função. É isso que ele está falando. Aliás, sai do modo de debug e continua a execução, né? Não vai nem parar no próximo breakpoint, não. Por isso tem que usar o DB step, né? O DB contínuo, ele continua a execução normal do programa para você ter, até o término dele, né? Mas, enfim, todos esses comandos que tem aqui, né? Esse como na forma de botão também existe, né? A versão de linha de comando. Então, vocês podem olhar o manual, mas eu tentei colocar o mais importante que vocês vão usar é aquele, tá? É o DB Stop, DB Status e DB Step. Para você acompanhar a execução do seu programa para procurar por erros, tá? Isso aqui é outra maneira de procurar os erros sem usar o try catch, tá? Vocês podem usar o try catch, vocês podem usar os testes de unidade, e eles são formas mais modernas de procurar por erro num programa, tá? E que eu recomendo particularmente. Mas eu também recomendo debugger, né? Como eu falei, acho no início dos nossos encontros, o debugger é um método tradicional de procurar erros e ele permite você ter acesso à memória da sua função, ao workspace local da sua função, diretamente, né? Você pode fazer manipulações ali, mudar o valor de uma variável para ver o que acontece, né? Você suspeita que uma determinada região está com erro, você pode inserir um erro de propósito para ver como é que a sua função lida, né? Então, o debugger tem várias funcionalidades interessantes que permite você manipular a região de memória do seu programa enquanto ele está em execução, né? Não somente para encontrar erros, mas de repente para adicionar novas funcionalidades ao seu programa. É recomendado, tá? Vocês não precisam saber manipular eles, né? Vocês não precisam aprender a usar debugger, mas eu recomendo no futuro, para você se sentir mais confiante, né? Ou se você já quiser começar a aprender a usar, eu recomendo que ele ajude muito, tá? É uma ferramenta poderosa para você poder acompanhar o seu programa de execução passo a passo, né? Acompanhar a execução do seu programa, né? Melhor que o log, né? O log é um recurso que a maioria dos programadores usam, que serve para verificar se teve invasão, inclusive, né? Se teve algum tipo de ataque. É o que os administradores de rede usam, né? Mas também para você procurar erros de lógica no seu programa, também é uma boa prática você criar log.
Só que o debugger, ele ainda é melhor do que isso, né? Porque você consegue acompanhar a, a execução do seu programa passo a passo, né? Certo? Sem criar um... Porque às vezes você cria um log, né? Cria, tipo assim, um arquivo de texto cheio de números ou cheio de texto, que aí é difícil você procurar, né? Onde é que está o erro. Se você tiver paciência, né? Ou se o seu programa não for muito grande, às vezes compensa você usar um debugger, né? Ou se você sabe também, né? Onde é que tá o erro, né? Você pode usar um breakpoint, né? Parar só naquela casa, ou então usar um breakpoint condicional, né? Colocar breakpoints em várias posições do seu programa para procurar onde é que está o erro, ou então dar breakpoints condicionais que você acha que pode estar surgindo erro, tá? Tudo isso é para ajudar vocês a encontrar onde é que está dando erro no seu programa, o que está dando, qual é o problema dele, certo? Então foi isso que eu tentei passar aqui para vocês, né? Nessa aula, né? Nessa aula de quarta e de hoje, né? De quarta e sexta-feira, foi esse tratamento de erros para ajudar vocês a encontrarem erros e a tratar erros no seu programa, né? Então, você pode modificar a memória o conteúdo de uma função dinamicamente, aí ver se resolve o problema, né? Tá dando, tá? E aí na aula que vem, de aula de quarta-feira, né? Que é a data de entrega do trabalho, lembrando, eu vou falar sobre, vou continuar falando um pouquinho mais de scripts, né, e de GUI, né? GUI é a Graphical User Interface. É caso você quiser gerar uma janelinha, né? Tá? É mais um conteúdo extra, tá? Como criar script. Eu já criou um script nessa aula, né? Mas como você criar um script mais interativo, né? Que permita que o usuário insira uma variável, né? Para fazer algum cálculo, né? E retorne um valor. Vamos fazer um script interativo. E depois disso a gente vai ver GUI, que aí guia para você gerar uma janelinha, colocar um botão, talvez um menu, né? Essa parte gráfica também é extra, né? Você não precisa, o seu programa não precisa ter isso, tá? Mas só para vocês saberem como é que faz. Tudo bem? Então, por hoje a aula é só. A gente se vê na quarta-feira que vem. Professor, dá para rodar vídeo no Octave? Octave? Rodar um vídeo? Que eu saiba, tem aquele módulo, né? Vídeos. Lembra do PKG List? Acho que até instalei, não foi? Dá para rodar som e vídeo no Octave. Tem o modo de vídeo, né? Dá. Você deve ter. Agora tem uma questão, tá? Que eu vou só falar logo para você não ficar decepcionado. Que não é todo formato de vídeo, né? Certo? Porque, como na vida, né? Existem formatos proprietários e existem formatos gratuitos. Se você pegar um vídeo em formato gratuito, certamente o Octave vai poder ver, dar play, etc, né? Agora, se você pegar um formato de vídeo proprietário, por exemplo, MOV, né? O MOV acho que é proprietário da Apple, tá? Aí, se você tentar usar MOV, provavelmente não vai abrir. A não ser que você esteja usando o MATLAB, né? Que é o MATLAB, ele tem vários formatos proprietários, né? Que ele manipula, mas acho que no Octave eu não sei se tem. A não ser que exista algum formato livre que às vezes o pessoal também faz isso, né? Ah, o formato MOV é proprietário, então ele cria tipo o AMOV, né? Ou o OMOV. Tem o OpenMOV, né? Que aí consegue ler arquivos do tipo MOV, mas que é open source, né? Aí é a mesma coisa a questão de doc, né? Doc só é um formato proprietário que só o Word abre, né? Certo? Aí outros programas não conseguem abrir, né? Então tem esse probleminha, né? Mas a gente viu por exemplo, o arquivo de XLS, né, que é de tabela do Excel, o Octave consegue abrir, né, através daquele módulo I/O. Então, pode ser, né? Depende, né? Você tem que ver quais são os formatos suportados pelo arquivo, Não estou dizendo isso porque não é todo formato que o vídeo vai poder abrir. Você tem que ver quais são os formatos que o módulo do Octave de vídeo consegue abrir. A mesma coisa com áudio, tá? Não é a mesma coisa todos os áudios que ele vai conseguir abrir. Mas os open source comumente conseguem, tá? Para você poder fazer manipulações, né? Deixa eu parar a gravação para fazer a